bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom rever aos irmãos nesta terça de primeira. Amém, glória a Deus. Vamos, irmãos, a ler uma passagem da palavra de Deus no livro de Neemias, o capítulo de número 1. Vamos voltar àquele estudo que a gente começou faz 2 semanas atrás. E é muito gostoso podermos estar aqui, né? Vou convidar aos irmãos que estão lá atrás, se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, vem aqui, irmão. Fica bem mais gostoso ter vocês aqui, bem aqui nas cadeiras da frente, tá bom? Glória a Deus, isso, fica tudo bem mais bonito, né? Glória a Deus, tudo bem. Capítulo de número 1, acharam os irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susá, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei ao respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e ao respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite. Pelo filho de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos, tenha gentileza. Glória a Deus. Aquele que esteja feliz, diga amém. Esse amém é de felicidade ou de tristeza? Amém? Aquele que esteja feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos aqui mais uma vez a deixar uma lição ao respeito da liderança bíblica e ao respeito desta passagem que, se você presta atenção, vai adquirir uma ferramenta para ser utilizada não só no serviço, aquela responsabilidade que você tem dentro da igreja, senão na vida do dia a dia. Porque todo mundo aqui é líder. Você lidera a sua vida, tem responsabilidades com você mesmo, você também administra seu tempo, administra uma família, uns filhos, um trabalho, um espaço de tempo. Então, por conta disso, esta passagem vai nos envolver a todos nós. O estudo desta interessante passagem, poderíamos dizer que Neemias vai representar a atitude certa que tem que ter um verdadeiro líder, o homem que faz muita falta neste tempo, porque hoje temos pessoas que têm o título, que têm ali muita fama, porém muitas das vezes não têm as características mínimas que deveriam ter para guiar, para orientar, como é a responsabilidade de sermos líderes. Amém? Glória a Deus. Tá bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, um detalhe interessante é que no livro de Neemias você não encontra um registro de milagres como ressurreições, não há um registro de milagres como multiplicações, não há um registro de muitos milagres, não.
Porém, o livro de Neemias vai nos mostrar, vai nos ensinar que ali acontece uma grande resposta. Resposta ao homem que tem uma visão. Resposta ao homem que ora. Escute bem. Não tem milagres como ressurreições e tudo mais. Porém, o livro de Neemias vai nos mostrar que quando há um líder que se levanta no meio de uma dificuldade, ou no meio de um problema, ou no meio de qualquer situação, e ora a Deus, Deus responde à oração do líder. E quando falo do líder, estou falando do homem que tem uma atitude, que olha para o problema e aparece para reagir diante de uma necessidade. Quer dizer que quando nós temos necessidade ou que precisamos que apareça no meio da necessidade, é um homem que faça a diferença. Olha só, às vezes temos problemas, às vezes temos dificuldades, porém a dificuldade será dificuldade, o problema será problema, e tudo mais, até que apareça um homem, uma pessoa que tenha uma voz diferente. Alguém que consiga se levantar e dizer: pare aí, está difícil, mas temos uma saída. Está complicado, mas Deus está conosco. Enquanto não houver uma pessoa que tenha essa determinação, o problema vai continuar, a luta vai continuar, a adversidade vai continuar. Quer dizer que nós estamos diante de um exemplo da vida para nos ensinar o valor e a importância que tem homens que se levantem, homens determinados, não simplesmente olhando para o problema e sim reagindo diante da grande dificuldade dos dia a dia. Então, nesta passagem você consegue perceber que Deus responde a oração com providência divina. A providência divina não é só um termo que às vezes você já escutou falar. Deus vai entrar com providência divina, né? Até se escuta bonito, né? Mas você pergunta para uma pessoa: e providência aí? O que é? O que significa providência divina? O que significa esse termo? Porque quando nós falamos de providência divina, estamos falando que há um recurso que não é humano. É um recurso que não é natural. É os céus agindo. É os céus dando resposta. A providência divina é uma resposta miraculosa de parte de Deus, operando em favor de uma situação humana. Quer dizer, se você volta para a passagem começa a nos falar de um povo preso, de um povo que está vivendo uma situação lá no exílio, na Babilônia. E por conta disso, há uma família escrava, há um povo escravo. Só que para esta época do livro de Neemias, ele é contemporâneo de outro homem chamado Esdras. E para aquela época, muitos já tinham voltado, já tinham saído do exílio. Quer dizer que aquela época pressa tinha acabado para muitos. Então, quando eles voltaram, encontraram que a cidade não tinha muros, os muros estavam no chão, estava tudo queimado, tudo bagunçado. Praticamente encontra uma cidade em ruínas. É uma condição que não dava para viver com paz e tranquilidade, porque a muralha representava e ainda representa muito. Uma vida sem muralhas é uma vida sem valores, é uma vida sem princípios, é uma vida desordenada, é uma vida onde qualquer um pode fazer e desfazer o que ele quer, porque não tem limite. A muralha fala do limite, a muralha fala da proteção, a muralha fala dos princípios. Então, se você olha dentro do espiritual, uma cidade sem muralha, uma cidade sem muro, é uma cidade sem proteção. É uma cidade onde todo mundo faz o que cada um quer. E quando uma pessoa faz
ou acaba fazendo o que ele quer, é uma vida que não tem dependência. E se há uma coisa difícil na Bíblia, é pessoas que começam a se formar sem dependência. Quer dizer que começam a ter um espírito independente. E o espírito independente não é bom. Biblicamente é ruim. Porque todos nós somos dependentes. Quer dizer, dependemos de Deus, dependemos da sua providência, dependemos da sua graça, dependemos do seu amor, dependemos do fôlego que Ele dá para nós. Todos nós dependemos. Quando tem uma pessoa que ela se acha, que ela se coloca em uma posição de ser indispensável, é como se ela estivesse substituindo a Deus e não precisa dele. É por isso que nesta passagem vai nos ensinar também do valor que tem a dependência. Falar de muros, falar de limite. Eu outro dia estava falando, imagine uma vida sem limite, que igual assim cresça e não pare de crescer. Já fica ruim. Imagina os dedos crescendo tanto que não tem um limite. Ou a cabeça cresce tanto que não tem limite. Ou as orelhas, cresce tanto as orelhas que não tem limite, né? Então Deus, em sua grandeza, veja o que Ele fez. Ele é o autor do limite. Ele colocou limite para o dia, limite para a noite, limite para o frio, limite para o calor. Todo Deus estabeleceu, até a medida da nossa estatura, foi estabelecida com um limite. É ruim ou não? Se você parar para pensar, graças a Deus que tudo tem limite. Porque imagina o dia que nunca acaba, ou a noite que nunca acaba, ou a dor que nunca acaba, ou a estatura que nunca para de crescer. Então Deus estabeleceu o limite e o homem quer ultrapassar o limite. Quer dizer que é o homem que não quer o limite. Deus estabeleceu até aqui, você não vai comer desta árvore, não vai mexer com ela, e o homem que fez? E por que não? O que aconteceria se ultrapassa o limite? O pai fala, a mãe fala, menino, não faça isso, que você vai tomar um choque. E que passa se eu boto a mão lá? Vai tomar um choque, cara. Você vai sair de lá meio que chamuscado. Então, o que você precisa entender é que é bíblico o limite. Uma cidade sem muros, uma cidade sem muralhas, como aparece aqui na escritura, é um exemplo muito triste. Muito triste. Além disso, a Bíblia vai nos dizer que não tinha um portão. A porta não existia, e a porta é um sinal. É um sinal de entrada, é um sinal que por ali é que as pessoas entram. A Bíblia diz que aquele que não entra pela porta é ladrão. Porque quem não entra pela porta são os ladrões. Os ladrões procuram a porta para entrar? Não. Claro, hoje os ladrões, aquele ladrão expert, né? Ele já vai entrando pela porta e bom. Mas a Bíblia diz que o normal é entrar pela porta. Aquele que não entrar pela porta é chamado de ladrão. Isso quer dizer que até para entrar há uma ordem, há uma orientação. E aquela cidade não tinha nada. Não tinha porta, não tinha muro, não tinha nada. Então, nós conseguimos entender vários princípios aqui. Eu gostaria aqui de começar a fazer uma interação com vocês, porque alguém vai se lembrar o que foi falado a última aula, certo? Lembra alguém da última aula? Que falamos de algumas características, certo? Então não sei se alguém lembra de alguma característica.
Falamos que o líder tem que ter que, isto, aquilo, segundo o que nós aprendimos da passagem. Lembra alguém ou não? Ser o quê? Proativo. E lembra o que quer dizer proativo? Lembra alguém? Veja que os termos são muito interessantes estudá-los e explicá-los, porque às vezes se diz muita coisa e nós não entendemos. Falamos amém, aleluia, glória a Deus, e não adianta falar bonito, eloquente e não entender, porque é melhor não ser muito eloquente e entender. Proativo será igual que reativo? Haverá alguma diferença? A pessoa reativa é aquela pessoa que sempre tem um reagir imediato, quase que sem pensar, movido talvez pelo ambiente, pela situação. A pessoa proativa, a palavra pro, imediatamente nos fala de uma atitude diante de uma situação. Só que a palavra pro vai nos levar a uma posição positiva, a uma posição adequada. A pessoa proativa é aquela pessoa que no meio de uma situação aparece para reagir com uma solução. Porque tem gente que o problema está difícil e aparece para acrescentar mais dores de cabeça. Essa pessoa não é proativa, é reativa. Está lá se queimando, a fogueira está forte. Que precisa? Apagá-la. E entra o cara para jogando gasolina. Então está reagindo de maneira reativa. Quando Neemias, ele começa, rapidamente aqui, começa tendo primeiro o diagnóstico da situação. O que está acontecendo com meus irmãos? Porque toda liderança começa entendendo o que está acontecendo. Quer dizer que a primeira coisa que precisa o líder é entender. Precisa o quê? Entender a necessidade. Porque o líder é a resposta de uma necessidade. Deixa eu te dizer. Se nós hoje temos pastores, é porque primeiro há uma necessidade. Se não houvesse a necessidade, não haveria pastores. A solução dos pastores é uma solução de Deus, uma solução divina, por conta que há uma necessidade. Se não houvesse a necessidade, não haveria pastores. Se não há necessidade aqui, então haveria líder? Não. Então você tem que entender isso. Nós estamos perante de uma sociedade carente. Está entendendo? Uma sociedade que? Carente. A queda da nossa sociedade dia após dia é uma queda moral, é uma queda espiritual, é uma queda em todas as áreas. Quer dizer que dia após dia a sociedade está ainda pior. Certo? Concorda ou não? Por que eu comecei falando que a aula também tem uma possibilidade que você consiga aplicar no dia a dia? Porque se você hoje tem uma dificuldade econômica, tem uma necessidade. E você precisa entender a necessidade para reagir diante da necessidade. Ou vai ficar com os braços cruzados, ou vai reagir se endividando ainda mais, que seria reativo, ou vai se levantar com uma atitude diferenciada. Depende daquilo que está na sua cabeça, daquilo que está no seu coração, a maneira como você vai se comportar diante de alguma dificuldade. Então veja, a Bíblia diz que ele perguntou primeiro: o que está acontecendo com a minha família? E ele tomou uma leitura real do problema.
Porque é assim, todo líder tem que tomar uma leitura real, não sensacional, não emocional, uma leitura real. Porque há gente que se empolga demais e está empolgado, beleza, tudo bem, está empolgado. Mas será que é suficiente ficar desse jeito aí para resolver o problema? A empolgação resolve o problema? Agora deixa eu perguntar, a determinação poderia resolver? Então, menos empolgação e mais? E o que mais temos é o contrário. Temos mais empolgação e menos determinação. Por conta de não ter tanta determinação, é por conta que a pessoa está na lama desde o ano 2010 e não sai daí. E vem à igreja, recebe palavra e não sai da lama. Se mexe no meio da lama, mas não sai daí. Porque fica empolgado, mas não tem determinação. O que vai mudar a história de uma pessoa não é a empolgação. E nós tiramos um tempinho aqui, recebemos a palavra e pronto. Mas a realidade continua. Eita, Jesus, está entendendo? Alguém está entendendo ou não? A sua realidade continua, seja ela familiar, seja ela econômica, seja ela sentimental, seja ela qualquer área, continua. Até que você assuma uma atitude. Até que você se empodere. Até que você comece a ter espírito governante. Espírito quê? Se escuta bonito, né? Espírito governante é ter mentalidade perante a uma dificuldade. Como é que vou agir? Neemias perguntou, e a minha família? Então na Bíblia diz que a resposta foi: olha, veja o que está acontecendo. A cidadela de Susá, aí naquela cidadela veio Ananí, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei: o que aconteceu com a cidade? Com os judeus? Escaparam, não escaparam? Sobreviveram ou não? E vem aquele diagnóstico que falamos a aula passada. Falamos que ele começa a explicar: olha, os restantes, os que sobreviveram, quer dizer que os que saíram algum dia de Jerusalém para o exílio lá na Babilônia, não foram as mesmas pessoas que voltaram. Porque muitos não conseguiram resistir à prova do exílio. Morreram naquela fornalha. A fornalha dos 70 anos matou muita gente. Porém, o caminho de volta matou muita gente. Porque não sobreviveram. A pergunta de Neemias foi: me fala, sobreviveram? O que aconteceu com aqueles? Sobreviveram e eles, que respondeu o irmão dele? Os restantes, os que sobreviveram, estão quase morrendo. Se liga, me ajuda aí. Quando ouvi estas palavras, depois o versículo de número 5, o versículo de número 3, perdão. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão quase morrendo. Não morreram, mas daqui a pouco vão morrer, porque estão em grande miséria. E a miséria será um problema pequeno ou um problema grande? Posso fazer uma pergunta aqui? Estamos em aula, né? Você alguma vez acha ou pensa que experimentou a miséria? Acredito que nós temos passado por muitas provas. Concorda? Por muitas dificuldades, até por momentos de muita escassez, mas não por miséria.
porque a miséria é como o último que acontece lá embaixo, logo mais embaixo, logo mais e mais e mais, no final do poço, onde ninguém tem nada. E por incrível que pareça, pode que você tenha uma grande dívida, ou um grande problema, ou uma grande dificuldade, mas se você tiver uma família, tem um salário, tem saúde e tem forças e tem a igreja, não tem miséria. Entendeu? Quer dizer que se uma pessoa não tem miséria, não está na beira da morte. Pensa nisso. Olha como o ambiente pode mudar. Nós temos a grande bênção da providência divina, das promessas de Deus. Então a Bíblia diz: estão em grande miséria e, além da miséria, humilhados. Então, irmão, depois de ter uma vida miserável, coloca aí a humilhação e não vai fazer diferença nenhuma, porque já de fato viver miseravelmente já é muita humilhação. Mas a Bíblia vai dizer aqui um termo que parece que fosse redundante, quando diz miséria e humilhação. Poderia dizer, será a mesma coisa? Mas não, porque eles estavam em uma posição por conta. Qual era o motivo pelo qual eles estavam naquela situação? Por que a Bíblia fala que eles tinham uma posição de miséria e de humilhação? E a Bíblia vai nos dizer: as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Então, por isso, não tem outra posição, outro conceito, senão miséria. Olha só. A nossa riqueza, a maior riqueza, não é material. Você não pagou para estar aqui, mas se houvesse pagado, isto que eu vou te dizer, paga a entrada. Nossa maior riqueza, todo mundo vai dizer, claro, é espiritual, mas eu vou te provar por quê. No livro de Jó, o capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3, para que você comprove. A Bíblia fala de um homem riquíssimo, riquíssimo. Tinha gado, ovelhas, posição, economia, fazenda, tudo que uma pessoa prestativa gostaria de ter, como uma pessoa normal gostaria de ter. Mas nos 3 versículos do primeiro capítulo do livro de Jó, fala da desgraça de Jó. E veja que a Bíblia diz que ele tinha, se você me ajuda lá, Jó, capítulo número 1, logo do livro de Neemias, antes do livro dos Salmos, está o livro de Jó. E aí você vai entender, e se você não pegar isto daqui, irmão, eu vou fazer as minhas malas. Entendeu? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era, este homem era que coisa? E reto, temia a Deus e se desviava do mal. A primeira coisa que a Bíblia fala é da descrição do seu ser. Porque o valioso que tem uma pessoa é aquilo que ela é. E a Bíblia diz que ele, antes de ser um homem rico, era um homem íntegro. Hoje temos muitos ricos, mas não são íntegros. Não é verdade? Pessoa que tem muito, a única coisa que tem é dinheiro, mas não tem integridade, não tem temor a Deus. Mas este daqui diz a Bíblia que era o homem íntegro. Logo diz reto, né? Temia a Deus, mas veja só, e se desviava do mal. Quer dizer que ele estava saindo, se fosse hoje,
esse tipo de características estão saindo de circulação? Cadê o homem que tem essas virtudes? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Se a maioria de pessoas não se desviam do mal, o procuram. Mas veja só, versículo de número 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 2 é curto, muito curto, certo? O primeiro versículo fala da maior riqueza, íntegro, temente, quer dizer que fala da riqueza espiritual. O segundo versículo fala da segunda riqueza, fala da riqueza mais importante que uma pessoa aqui na terra pode ter, a família. Coisa linda, né, irmão? Está entendendo ou não? O terceiro versículo diz: tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Então, no primeiro versículo fala da riqueza espiritual, no segundo versículo fala da riqueza familiar, e o terceiro versículo fala da riqueza material. Concorda ou não? E se você para analisar, o primeiro versículo fala do ser, fala da integridade, fala do mais importante que uma pessoa tem que procurar: ser íntegro, temente, correto. Na verdade, a segunda coisa é valorizar a família, entender que a família é uma riqueza, o presente de Deus. E a terceira coisa é os bens materiais. Agora, logo depois, a Bíblia diz que no versículo de número 13, para não nos entrar em todos os detalhes aqui, vamos ver aqui como começam as percas. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio uma mensagem a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam passando junto a eles, e de repente os sabuesos atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Que começou a se perder primeiro? O quê? O material. A riqueza que começou a se esvaziar e ir embora primeiro foi? A primeira acabou foi o material. Agora diz assim a palavra: enquanto este ainda falava, veio o outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, destruindo tudo eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio o outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levantaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio o outro e disse: os teus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa, ela caiu sobre os jovens e eles, que acontece? Segunda riqueza. Quem quer que a família passe um atrito, uma aflição, um problema? Quem quer que o pai perca os seus filhos? Que pai quer isso? Que filho quer perder os seus pais? Ninguém. Por incrível que pareça,
a família não é o tesouro mais importante. A família é um tesouro, porém não é mais importante do que a vida espiritual. Porque uma pessoa pode ter pai, pode ter filhos e ser um perverso, corrompido, pecador. Entendeu? Então não adianta ter a família toda e não ter a integridade e não ter temor a Deus, porque ele vai se perder e os filhos também. É forte, né? Mas está entendendo ou não? Então vem aqui a segunda riqueza. Eis que se levantou um vento muito forte, e aí está a explicação. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, postrou-se em terra e que? Ele fez isso quando perdeu o gado? Ele fez isso quando perdeu os camelos, os bois, as jumentas? Fez isso ou não? Não. Mas quando ele soube da notícia da sua família, dos seus filhos, ficou com uma situação no seu coração, que a Bíblia diz então que ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, postrou-se em terra, mas adorou. Então aqui temos uma atitude de um homem que diante de uma dificuldade ou de um problema, por mais difícil que seja, nunca deixou de adorar. E adorar não é aquela expressão que nós utilizamos às vezes para dizer, irmão, adore a Deus, falando que vai cantar um louvor devagar, levantando a mão, fechando os olhos, bem devagarinho, está adorando a Deus. Não. Adoração é entrega. Adoração é compromisso. Adoração é renúncia. Então uma pessoa acha que erguendo as mãos e falando ou cantando um louvor devagar, está adorando. E adoração é renúncia, é compromisso, é entrega. E não entrega pela metade, é entrega inteira. Então esse homem aqui, no meio da dificuldade, foi embora. Ele que fez o que qualquer um de nós tem que aprender a fazer no meio dos problemas. Porque quem de nós já não encarou um problema? Quem de nós, você não teve nunca ou não tem problemas? É claro que temos. E problemas que machucam, problemas que batem forte. Mas a saída não é ir embora. A saída não é deixar de se congregar. A saída não é, irmão, não vou voltar à igreja, tá? Tenho muito problema, muita dificuldade, irmão. Estou assim, estou daquele jeito. Não. A saída é se postrar. A saída é dobrar o joelho. A saída é renunciar. Porque até agora você estava dirigindo e o Senhor está dizendo, deixa a chave comigo. Você já dirigiu 30 anos e olha só, o caminho em zigue-zague a vida toda. Deixa a chave comigo. Eu vou dirigir o meu carro, mas que você não quer que eu dirija. Então até aqui, você não pode deixar a Deus de copiloto. Ele não pode ser o copiloto da tua vida. Ele tem que ser o teu piloto. Quem dirige tem que ser Deus. Alguém está entendendo ou não? Porque tem gente que está dirigindo a sua vida com a capacidade humana, com a habilidade humana, com talento humano, achando que vai dar certo. ¿Sabe como vai dar? Errado. Está dando errado para alguns.
porque é você quem dirige. Deixa que Deus dirija. Então, Jó faz uma declaração muito inspiradora, de fato. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, essa expressão tem batido minha cabeça, porque quando ele diz o Senhor tirou, foi o Senhor que tirou a riqueza da família, a riqueza dos bens? Foi o Senhor mesmo? Você vai ter que se lembrar que Satanás se aproximou ao Senhor para dizer: olha ali, aquele mimado, está tudo mimado pelo Senhor, como é que ele não vai ser fiel? Está mimado, né? Sempre para ele, sempre todo lá. Porque o Senhor falou: olha, Satanás estava no meio daqueles que adoravam ao Senhor, e no meio dos que adoravam apareceu Satanás. E o Senhor diz: Satanás, você não conhece o meu servo? Olha para meu servo, o homem nota 10. E o diabo fala: é nota 10 porque o Senhor mima ele. Deixa ele comigo, para ver se na realidade ele é tão fiel, ou tão íntegro. E veja a lição aqui: você prospera e você vai na frente porque é Deus quem te protege, porque é Deus quem te guarda. Você tem uma vida até agora com sucesso, sua vida, sua família, é porque Deus te guarda e te ajuda. Porque prova disso, Jó tinha uma família, uma fazenda, um gado, e tudo era sucedido. Não pela mão de Jó, e sim pela proteção divina. Porque o dia que a mão de Deus se retirou da vida de Jó, em um dia só, Jó perdeu tudo. Em um dia. O diabo entrou, fez porque não tinha proteção. O vento acabou a casa, os camelos, os bois, as jumentas, tudo morreu de vez. Em um dia só. Quer dizer que o que faz com que você esteja ainda de pé é a proteção divina. Porque se não fosse pela mão de Deus, o diabo já tinha acabado com tudo. Mas você pode ficar tranquilo, porque se ainda tem fôlego de vida, Deus tem guardado a sua vida. Você pode se alegrar esta noite, porque se você perdeu gado, camelos, bois, dinheiro, conta, e não perdeu o temor a Deus, e não perdeu a sua integridade, então não perdeu nada. Se perdeu um filho ou uma filha, que não é uma perca pequena, é uma grande perca, e não perdeu o temor a Deus, perdeu sim, mas não perdeu o mais importante. Quer dizer que você poderia nesta vida até sobreviver sem filhos. É difícil. Sem irmãos, sem pai, sem mãe. Poderia sobreviver. Sem camelos. Mas não poderia sobreviver sem a presença de Deus. Agora a Bíblia diz que a única coisa que faltava era amaldiçoar a Deus. E a mulher que ficou para dizer: faz falta uma coisa, já você perdeu
os filhos, perdeu os bois, perdeu. Então acaba com a vida íntegra. Para que serve a vida íntegra? Para que serve tanto adorar, tanto servir, tanto ofertar, tanto dizimar, tanto cultuar? Para que serve? Amaldiçoa a teu Deus e morre. E ele falou: eu vou amaldiçoar a Deus? Não, não, não. Porque uma coisa vou agradecer ao Senhor, porque nu saí do ventre da minha mãe, nu morrerei e voltarei ao pó onde foi tirado, mas nunca vou falar isso contra o Senhor. E a Bíblia diz que a vida lá no futuro, no tempo derradeiro da vida de Jó, foi tudo em dobro. Se ainda você fica curioso e quer ver o que aconteceu no final da vida de Jó, vai no último capítulo. E no último capítulo você vai ver o que foi acrescentado nele. Se ele começou perdendo primeiro o material e logo o familiar, o que aconteceu com o espiritual? O espiritual foi aquele recurso de parte de Deus como combustível para ele conseguir se manter no meio da prova. Se alguém entendeu, fale aleluia, amém, glória a Deus, qualquer coisa. Entendeu ou não? Olha, vou falar bem mais rasgado, se você ainda não entendeu. Todos nós vamos passar alguma vez por um trecho, por um deserto, por uma aflição, por um problema, por uma desgraça, por uma ingratidão, por qualquer coisa. Alguém te traiu, alguém largou mão, sei lá, qualquer coisa. Mas o que vai manter a sua vida de pé não é o dinheiro, não é seu pai nem a sua mãe, é o que você tem de Deus no seu coração. Por isso falei que se você houvesse pagado para entrar, já com isso pagou a entrada. Se você entende isso, eu consigo me manter enquanto você seja temente a Deus. Porque essa tempestade vai passar. Esse deserto vai passar. Essa prova vai passar. Essa luta vai acabar. Vai comigo. 42, final, lá no finalzinho. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser. Como é que é, irmão? Nenhum dos seus planos pode ser. Quer dizer que tudo aquilo que aconteceu no capítulo 1 do livro de Jó fazia parte do Jesus amado. O diabo achava que ia a destruir, a quebrar o plano de Deus, e Deus estava usando o diabo para cumprir o seu plano. Eita Jesus, isso aí é forte, viu? Parece até loucura, mas o diabo aqui acaba com a vida. Acaba não, eu vou te usar. Eu vou te usar. E diz a Bíblia: bem sei que tudo podes. Alguém sabe isso nesta noite? E se você não sabia, saiba que Deus tudo pode. Está difícil? Ele pode mudar isso. Está complicado? Ele pode mudar isso. Está forte demais? Ele pode mudar isso. Pode não? E Jó entra nessa consciência depois da prova. Porque você tem que superar a prova para ter autoridade para falar. Tem gente que quer o dia da glória, mas não quer passar pela cruz. Quer o dia da ressurreição, mas não quer a crucificação. Eita Jesus!
Mas a notícia é primeiro a crucificação, logo o sepultamento e 3 dias depois a ressurreição. Entende? Não, quero a glorificação, todo de bom. Deus entrando com resposta, com cura, com providência. E aquele trecho da vida vai viver quem? Para que você tenha autoridade para falar, tem que viver. Se você não vive, como é que vai falar daquilo que nunca viveu? Daquilo que nunca experimentou? Ai, o Senhor é provedor. Mas se você nunca passou por uma situação, de que vai falar? Palavras que levam o vento. Mas quando uma pessoa tem autoridade para falar, é porque já experimentou na sua própria pele. Sim ou não? Agora veja, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os seus planos. Na verdade falei do que eu não entendia, né? Porque tem gente que até não viver na sua própria pele a situação não entende. E a Bíblia diz que Jó era um daqueles que de ouvidas tinha ouvido de Deus, mas não lhe conhecia. E até agora tem gente que fala de Deus de ouvidas. Ah, meu querido, vou te dizer, Deus é grande, maravilhoso. Já você experimentou na sua própria vida o que você está falando? Não, está falando de ouvidas. E nós somos muito bons para falar de ouvidas. E o que nós mais pedimos para os irmãos é a necessidade de que cada um possa ter uma experiência íntima com o Senhor. Veja, irmão, aqui você vai se lembrar o que alguma vez estávamos falando. As pessoas, a grande maioria, não gosta do conhecimento. Gosta do empolgamento. Gosta do movimento, mas não do conhecimento. Mas o movimento passa, a empolgação passa, e só aquele que tem conhecimento fica. Porque aquela pessoa que depende do movimento, quando o movimento desaparece, ele também. A pessoa que depende do empolgamento, quando desaparece a empolgação, ele também desaparece. Mas a pessoa que tem a raiz no conhecimento, não importa se há movimento, não importa se há empolgação, ele tem determinação, ele tem raiz. E falo isto porque o culto mais assistido deveria ser o culto do conhecimento, não do movimento. Quer dizer, onde a pessoa tem sede de aprender. A pessoa que aprende tem estrutura para encarar qualquer adversidade, qualquer um. Mas a pessoa que não tem conhecimento, com um sopro, vento pequeno, ele começa a se balancear e daqui a pouco cai. E daqui a pouco está dizendo, é que lá os irmãos, é que lá a igreja, é que lá tal. Procurando um culpável. Mas aquele que está fundamentado na rocha, primeiro vai se mexer o mundo tudo antes que a pessoa que tem raiz acaba se balanceando de um lado para o outro. Vamos terminar aqui. Veja só. Dice, versículo 4, escutei, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu perguntar, onde que Jó conseguiu ver ao Senhor? Onde? Na dificuldade, no problema, na escassez, na prova. Será que a maior prova que tem uma pessoa é que, por exemplo, hoje os meninos ficam deprimidos?
saem para a UTI porque a internet caiu. Fica apavorado. Pai, mãe, o que passou? A internet caiu. Vai morrer. Dá um sopro no coração. Você achava que era um problema grande, mas é a internet que caiu. Será que a internet que caiu é um problema? Agora hoje, os jovens de hoje, o que aconteceu, menina? Tu depressiva. E por quê? O meu namorado não quer nada comigo. E a menina está pensando em se jogar de uma ponte, sei lá, algum problema. Porque o cara não quer nada com ela. Será que esse é o problema? Não, tem milhares de pessoas babeando por você. Eita glória. Está entendendo? Então esse não é problema. Se perdeu vacas, gado, contrato, será grave. Mesmo que representa uma riqueza, não é tão grave. Mas veja só, a pior prova que eu vejo na Bíblia, a prova mais difícil de suportar é uma doença. É uma doença. Porque na Bíblia você encontra a Jó, que perdeu até a saúde. E é muito triste quando uma pessoa perde a saúde. A saúde é uma riqueza. E esse homem aqui nos mostra que é muito triste perder a saúde. Você agora fica assim, meio que contente e tudo mais, porque consegue se locomover sem depender de ninguém. Consegue fazer os afazeres do dia a dia sem depender de ninguém. Mas veja uma pessoa que não consegue se levantar da cama se alguém não lhe ajuda. Não consegue comer se alguém não lhe ajuda. Não consegue fazer as suas necessidades se alguém não lhe ajuda. É triste ou não? Humilhante e miserável. A doença é a pior prova que uma pessoa pode ter nesta vida. É por isso, irmão, que se você acha que está passando por uma prova, está passando nada. Prova a que passam outras pessoas. E essas pessoas, às vezes, não estão tão abaladas como aquele menino que fala que caiu a internet. Ou como aquela menina ou aquele menino que o namorado foi embora. Não vi não. Está vendo um exemplo? Esse final de semana um jovem matou a família toda por conta de um celular. Ei, meu Deus do céu. Parece até uma coisa inacreditável. Horrível isso daí. Pois bem, vamos lá. Este homem conheceu o que nós precisamos conhecer. Porque já, como diria alguém aqui, chega de ouvir tanta palavra, tanta mensagem, só de ouvir e ouvir, 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 e ainda não conhece aquilo que se está escutando, ouvindo. Jó passou de ouvir a conhecer. E Jó é o homem que escreve detalhes da criação que nenhum outro homem na terra conseguiu escrever. Foi tanta intimidade que Jó teve com Deus, que é Jó quem fala que a terra é redonda. É Jó que fala o que acontece nas nuvens, as constelações. Não existia a ciência ainda. E Jó já estava falando das constelações no universo.
o seu espírito adornou o céu. E a sua mão criou a serpente tortuosa. Diz o livro de Jó, falando das galáxias. Porque as galáxias têm essa forma. Só até faz alguns anos atrás que vieram descobrir que isso daí tem a ver com o espaço lá fora. E Jó já escreveu isso, e ele é contemporâneo de Abraão, o patriarca, o pai da fé. Quer dizer que esta história é antiga, uma das histórias mais antigas do mundo. E já o homem estava dando para nós lições de como reagir perante as dificuldades e os problemas do mundo. Então vamos lá para encerrar, porque já falei que íamos encerrar. Então veja como termina aqui. Versículo 10, diz assim a palavra: o Senhor restaurou a sorte de Jó. Irmão, veja como é que, olha, o que aconteceu foi uma desgraça. Mas aqui no final está dizendo que foi sorte. Não está nem para acreditar. Porque o que para você é desgraça, para Deus é bênção. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Versículo 10 nos fala da primeira riqueza que ele recebeu em dobro. Qual? Vamos lá. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Orar é material? Orar é familiar? O orar é espiritual. Então a primeira riqueza que voltou em dobro foi? E por que recebeu em dobro a riqueza espiritual se nunca perdeu? Porque até inclusive aquilo que você nunca perde, o Senhor vai abençoar. E se você nunca perde a sua vida espiritual não vai diminuir depois da prova, vai aumentar. Entende? Se uma pessoa consegue entender isso, depois da dificuldade, se alguém, irmão, fala: irmão, é que eu já passei por muita luta, irmão, mas Deus tem me ajudado, estou aqui de pé. Mas poderíamos dizer, não dá para perceber, porque depois da prova, o homem íntegro cresce em dobro, cresce. Como é que um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e está falando que Deus tem dado em dobro. Se Deus dá para você em dobro depois da prova, a primeira coisa que vai se dobrar é a sua riqueza espiritual. Quer dizer que você será bem mais forte do que antes. Terá maior convicção do que antes. Será o melhor crente do que antes. Terá uma determinação e uma coragem nas promessas, convicto de Deus, mais do que antes. Mas se logo aparece outra dificuldade e vai te abalar, então o que foi aquilo que você aprendeu? Parece que você passou pelo problema, ou o problema passou por você, ou você nunca aprendeu nada. Porque se você aprende do problema, você será melhor hoje do que ontem, e amanhã será melhor do que hoje. Não é verdade? Agora veja, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes. E comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele,
e o consolaram por tudo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Quer dizer que no final do tempo, há muitos que não vão entender, não vão entender, não vão entender. E as primeiras pessoas que não entendiam o que estava acontecendo com ele foram os parentes, os familiares, a sogra, o tio, a tia, que chegaram lá para consolá-lo e para dizer: coitado do meu cunhado, coitado do meu tio, coitado do meu sogro, tadinho ele, veja só a desgraça que ele tem encarado. Mas quer dizer que eles não sabiam que a maior riqueza nunca se perdeu. Alguém está entendendo ou não? E cada um lhe deu que coisa? Dinheiro? Vamos lhe ajudar, coitado, não tem para pagar o almoço depois da escola dominical. Não tem, coitadinho, vamos dar dinheiro. E deram para ele um anel de ouro. Mas veja, versículo 12, muda tudo, muda tudo. Porque ele não foi abençoado por conta do dinheiro que deu para ele e a sua família. Mas o versículo 12 diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E ele veio a ter 14.000 ovelhas. E que mais? Mas se você vai ao capítulo 1 do livro de Jó, você vai conferir quantas ovelhas perdeu, quantos camelos perdeu e quantas juntas de bois perdeu. E você vai se surpreender e admirar que se ele perdeu 7.000, Deus deu 14.000. Porque você acaba de esquecer um detalhe. Você fica empolgado pelo presente e acaba se esquecendo do seu futuro. E a Bíblia diz que o postrer estado será melhor do que o primeiro. Está entendendo ou não? Quer dizer que se hoje é bom, como é que vai ser amanhã? Melhor ainda, né? Se hoje está passando por um problema, por uma prova, por que você vai perder a cabeça? A prova vai passar, o problema vai passar, a dificuldade vai passar, mas lá na frente a gente vai se encontrar. É possível que você esteja ali, do seu lado, o maior fazendeiro de São Paulo. No futuro. E ninguém falou amém. Quer dizer que ninguém acredita nisso. O comerciante, o rico talvez, mas o meu desejo é que seja o homem mais rico de São Paulo, do Brasil, inclusive do mundo, no espiritual. Se você é rico espiritualmente, não quer dizer que não seja rico materialmente, porque nós cantamos um louvor, não sei se aqui se canta, né? Quando uma pessoa morre, fala: além do sol, além da morte, eu tenho um lar lá onde a rua é de ouro, onde o mar é de cristal, mais ou menos, né? Mas o que eu falo aí? Para que eu quero uma rua de ouro lá? Para que eu quero um mar de cristal lá? Se eu estou precisando do ouro aqui, lá não vamos precisar, não. Entende? Tem lógica ou não? Porque se você diz: lá tenho um lar onde não vou ter necessidade de nada. Eu sei, mas as necessidades estão aqui embaixo. As contas estão aqui embaixo. É verdade? Também teve o outro 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome Jemima. Veja, as primeiras filhas, você sabe como se chamavam? Sabe o nome delas? Capítulo 1, sabe o nome delas? As primeiras filhas não tinham nome, mas esta daqui, o Senhor estava interessado que soubesse o nome delas. Jemima, outra, Késia,
E a terceira, Querem Hapuque. Eita glória. Em toda aquela terra não havia mulheres tão. Aí falaria, olha a lindura. Ou lindeza, né? E aí, lindeza? Em qualquer lugar, lindas, bonitas, como as filhas de Jó, não havia. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 100 e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta. E assim Jó morreu após uma longa velhice. A melhor vida que você pode ver de uma pessoa no final dos seus dias é a vida de Jó. Morreu de velho, fardo de dias. Quer dizer que não morreu doente, não morreu dependendo de uma pessoa, leve para lá, leve para cá. Não, morreu ele. Diz a Bíblia, e depois disso, ele ainda viveu 140. Então, acorda, menino. Você acha que a prova vai matar você? A dificuldade vai matar você? O problema vai matar você? Eu venho nesta noite para te dizer, depois da prova, depois do trecho do deserto, ainda tem 140 anos para viver. Ainda tem vida para viver. Depois da dificuldade ainda tem vida para viver. Só que, irmão, não adianta ter anos e não ter vida. Tem gente que a única coisa que tem é anos. Eu falo assim, tem gente que ele ainda não tem o óbito, mas já morreu faz 20 anos. Está ali dando problema na casa, dando dificuldade na casa, porque tem anos, mas acabou sendo uma dor de cabeça, ninguém consegue suportar ele. Então, quando ele morre, todo mundo diz, oh glórias, descansou meu pai. Não, é você que descansou. Tem gente assim. Mas este homem, na Bíblia diz 140 anos e morreu conhecendo até a quarta geração. Vamos lá. Ele uma geração, o filho outra geração, o filho do filho outra geração e o filho do filho do filho outra geração, né? E hoje, porventura, você conhece seu filho. E daí para lá, ore, jejue para ver se você consegue conhecer o seu, mas ninguém vai garantir que você vai conhecer o filho do seu neto. Ninguém vai garantir que você vai conhecer o bisneto. Não é? Mas Jó conheceu até o tataraneto. Meu pai do céu. Estava jogando bola ainda lá. Depois. E se fosse o irmão Severino, estava empinando pipa. E assim morreu após uma longa velhice. Que bom, né, irmãos? Então veja, irmãos, que aqui encerramos a segunda lição, onde damos valor, onde damos importância à riqueza espiritual. Entendeu? O que achou você da lição de hoje? Vamos lá,